Então, gente, boa noite, bem-vindos. Vamos dar início à nossa aula, hoje, 5 de março, e acho que o grande tema é um projeto de cidadania, né? A gente pode entender que é um projeto de cidadania, e é isso que a gente vai tentar trabalhar com vocês hoje. Agora, é, qualquer coisa que não tiver claro, vocês podem me interromper a qualquer momento, sem medo, e não tenham medo de errar. Se alguma coisa não estiver claro, perguntem mesmo. Aqui é o melhor lugar para errar, né? É melhor a gente errar aqui do que lá fora, tá bom? Então, Uhum. é, virando a página aqui, ó, autonomia, a gente é caminhar com segurança, né? Se a gente caminha com segurança para a maturidade. Então, é isso que a gente precisa construir. O grande objetivo do ensino básico é vocês saírem do terceiro ano, ao final do terceiro ano, maduros. É mais ou menos esse objetivo. A gente sabe que a gente não consegue atingir esse objetivo, mas a gente tem aí alguns flashes, né, do que é isso, e a gente vai construindo isso para a nossa vida. Às vezes a gente vê aí um adulto que é crianção, né? Ele não ficou maduro, e depois a gente, às vezes, tem um adolescente que parece que é maduro demais. Mas, na verdade, a gente precisa equilibrar tudo isso, ok? E vocês vão é, dialogando comigo aí, tudo bem? O que eu estou tentando colocar para vocês é uma nova proposta que começou, foi assinada em dezembro de 2018, uma proposta da educação no Brasil. Então, desde dezembro de 2018, o nosso secretário de Educação, lá no governo Temer, ele era ministro da Educação, e foi ele que assinou essa lei, né? Mas era uma lei que ela foi construída ao longo do tempo, e ela traz esse objetivo aí para nós. E eu acho importante que vocês saibam disso, porque isso vai afetar vocês, a vida de vocês e de todo mundo que vocês conhecem aí, né? Então, o que que aconteceu? O currículo das escolas no Brasil, ele foi atualizado, ele foi tornado comum, né? Então, se uma pessoa ela mudar de São Paulo para um outro estado, essa pessoa, por força de lei, precisa ter um currículo muito parecido. Às vezes a forma de trabalhar muda, mas o currículo é o mesmo. Aquilo que se aprende precisa ser o mesmo, não é? E depois, o Sim. contrário também vale. Se alguém vem lá de um outro estado e chega em São Paulo, não é porque ele está em São Paulo que ele vai ter um currículo diferente. Ele precisa ter um currículo igual. A Alessandra quer falar? Não, não. Tá bom. Pode interromper, tá bom? Sem problemas nenhum. Fica à vontade. Ok. Então, ó, o documento que foi assinado em dezembro de 2018 é o BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Então, ele passa a nortear toda a educação do Brasil do que deve ser trabalhado aí com vocês, tá bom? Ok. Virando a página aí. Existem 10 competências gerais. Desde 1996, quando a nossa atual diretriz ela foi assinada, o que que acontece? Isso já era sonhado, isso já era pensado. Se a gente caminhasse rápido na formulação das coisas que nós queremos para a educação, então desde 96 a gente já teria esse currículo começando a ser elaborado. Naquela época, a lei foi assinada, ele passa a ser o quê? Um currículo sonhado. E agora ele está concretizado. Existe uma proposta nacional, e essa proposta nacional ela pode ser adaptada aí por estados, por municípios, né? E isso está acontecendo pelo Brasil inteiro. Tem alguns estados que eles têm o currículo nacional e eles estão fazendo as adaptações para as realidades deles. Mas se a adaptação ela não acontecer, o currículo nacional precisa acontecer. E essas 10 competências são 10 objetivos que a gente precisa perseguir e que eles são fantásticos no meu ponto de vista, que cada um de nós aí aprenda, né? E aí me fizeram uma pergunta se precisa de caderno. Na minha opinião, eu acho que sempre precisa de caderno, né? Tem
uma técnica que o pessoal fala agora, que é a técnica do diário de bordo. Na técnica do diário de bordo, vocês vão anotando não aquilo que o professor pede, mas aquilo que vocês acham importante. Né? Como fosse mesmo um diário para vocês. E depois isso pode ser visto e revisto por vocês. E essa gravação também, ela sobe para o YouTube, e depois vocês podem estar vendo e revendo essa gravação, tá bom? Ó, são 10 competências, eu vou falar de 3 competências para vocês, mas na verdade a gente vai falar de 6, né? Eu vou explicitar um pouquinho a 5, a 7, a 9, né? Para deixar mais claro aí para vocês, e depois a gente vai trabalhando as outras aí que são mais dirigidas para vocês. Vocês que estão aqui passam a ter a responsabilidade de multiplicar a conclusão da aula de hoje, tá bom? Ok. Débora, bem-vinda. A aula já começou, mas qualquer coisa a gente retoma, tá bom? Então, ó, em todas as competências, a gente constrói essas competências ao mesmo tempo e todas elas precisam nos levar para uma formação integral. Então, antes de 2018, o que acontece? Em nenhuma lei do Brasil tinha esse objetivo da formação integral. Então, hoje, pela legislação brasileira, nós sermos formados integralmente é responsabilidade da família e da escola. Então, a escola precisa ajudar nessa formação integral. Eu me lembro que, em 2005, eu falei pela primeira vez na formação integral e teve colegas professores que brigaram comigo, dizendo que esse não deveria ser o objetivo da escola. Mas, do meu ponto de vista, precisa ser. A gente precisa formar, né, o ser humano inteiro. A gente não forma só a cabeça dele, a gente não forma só o coração dele, a gente não forma só o corpo dele, né? A gente precisa cuidar, inclusive, da alma, né? Então, tudo isso precisa ser trabalhado, a gente precisa tentar. E como tudo é novidade, está todo mundo aprendendo, cada um de nós aí vai tentando fazer como pode. E para ajudar no meio de uma pandemia, certo? Olha lá, a competência 5, ela fala de tecnologia. A competência... Boa noite, Júnior. A competência 7, ela fala indiretamente das fake news. E a competência 9, ela fala do conviva. Então, ó, falando da tecnologia, antes, né, da BNCC, a gente olhava para vocês e a gente tinha um certo receio, achando que, nossa, vocês todos são os doutores da tecnologia e nós precisamos reaprender. Não é? E depois que a pandemia começou, a gente percebeu que vocês conhecem alguns pedaços da tecnologia e nós conhecemos outros pedaços da tecnologia. E a tecnologia, como ela deve nos servir, a gente precisa aprender, né? Então, agora, faz parte do currículo, a gente precisa ter essa tecnologia. Tem professores agora, a gente tem 2 professores na escola dedicados para essa situação de suporte. E depois, isso precisa estar acontecendo aí com cada professor e com cada aluno, né, esse aprendizado. E a gente pode ter a tecnologia como aliado. A gente vai trazer tecnologia para dentro de sala de aula, TV digital, câmera, né, para que a gente possa estar potencializando tudo aquilo que a gente faz. E, isso é um pouquinho da competência 5. Então, a gente precisa se apropriar dela, para que ela esteja ao nosso serviço. No caso da competência... Pode falar, Débora. Abre o microfone e eu coloco alguma coisa aqui no chat. A Débora levantou a mão. Foi sem querer, professor.
Mas pode interromper, tá bom? Não tem problema nenhum. Podem fazer as perguntas e a gente vai interagindo. Se alguma coisa não tiver claro, é só perguntar. Ok. Na competência 7, eu vou falar para vocês que, por exemplo, eu estava vendo lá uma reportagem de alunos da Macedônia. Os alunos da Macedônia, eles estavam dando risada de nós brasileiros, porque eles produziam lá na Macedônia, perto lá de Israel, uma mentira, né, em português, e eles publicavam isso nas redes sociais. E depois, como rastilho de pólvora, essa mentira era multiplicada por muita gente, e o pessoal achava que era verdade, né? E o que acontece, né? Na competência 7, a gente precisa estar pesquisando as fontes, a gente precisa estar sabendo da origem, não é? A gente não pode aceitar as coisas assim só que alguém falou, né? Aquilo que alguém falou tem uma origem, não é? Mas aquilo que alguém falou é um pedaço, não é tudo. E a gente precisa conhecer os outros pedaços. E a gente vai trabalhando essa competência 7. E se a gente trabalha a competência 7, a gente dá menos chance para fake news, por exemplo. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo há uns 2 anos atrás. Tem uma atriz pornô indiana que eu não conhecia. Aí tem um episódio dessa atriz pornô indiana que ela está de jaleco branco. O pessoal fez um print dessa atriz pornô e depois colocou embaixo assim: aluna brasileira é premiada com medalha da Olimpíada de Física, né? E aí eu vi aquilo, né? Não investiguei a notícia e fiquei feliz com a notícia e multipliquei a notícia. E eu estava multiplicando a foto de uma atriz pornô indiana, né? Ninguém foge disso, né, professor? Então, a gente Mas acontece precisa também, né? investigar, não é? A gente precisa investigar, porque senão a gente cai nessas daí. Fala, Carol. Eu falei assim, acontece também, né? Porque muitas vezes, tipo, se você não for a fundo, não querer saber se é realmente verdade, você nunca vai saber. Porque se você for acreditar de tudo que tá lá na internet, filho, você vai morrer pensando que aquilo é verdade. Isso muitas vezes não sendo, né? Porque muitas pessoas fazem isso É. por prazer. Então, e tem um monte de coisa lá que o pessoal coloca e a gente precisa investigar. Não pode, assim, porque saiu a notícia uma vez, né? A gente precisa ver se ela vai sair em outros lugares, né? Se outras pessoas vão falar dela, se existe uma outra versão, né? Então a gente precisa investigar. E a competência 7 fala disso. Fala, Alessandra. Levantou a mão. Até porque, né, professor, tipo, a fake news, ela também pode prejudicar muito a vida de uma pessoa, né? Com uma mentira, porque antigamente passava de boca em boca. E agora, por causa da internet, às vezes você coloca algo mentiroso sobre alguém, e esse algo ele só tem a tendência a prosperar, porque tudo que é ruim, infelizmente, prospera. Muitas coisas boas acabam não prosperando, mas o que é, tipo, coisa negativa sobre alguém é algo que realmente prospera muito. Isso. Então, e a gente precisa tomar cuidado, né? Não sei se vocês olhando para trás aí em trabalhos que vocês fizeram, né? Se vocês, qualquer tema que um professor, uma professora, em qualquer área, qualquer disciplina, tenha pedido para que vocês pesquisassem, e aí de repente você achou aquele assunto num link só, e depois copiou e colou, então aquilo que vocês entregaram como trabalho é uma versão, né? E, na verdade, será que não tem outra versão? Será que não tem um outro ponto de vista? Será que não tem um ponto de vista contrário sobre aquele assunto, né? Então, aí, esses trabalhos, eles precisam ser mais elaborados. Trabalhos de uma fonte só, a gente pode estar fazendo isso que é uma piada na internet, mas pode ser uma piada numa pesquisa qualquer, numa situação que a gente acha que é ciência, mas na verdade é um erro, né? Sim. Tudo bem?
Então, Tudo ao bem. final do ensino médio, bem-vinda, Camila, boa noite. Ao final do ensino médio, a gente precisa estar com essa competência construída. Então, o que está acontecendo agora? Vocês estão recebendo um flash dessa competência. No flash dessa competência, a gente tem um pouco esse norte, e a gente precisa estar elaborando isso melhor. E falando da competência 9, a competência 9, ela vai falar do respeito, da convivência, não é? Se numa primeira semana de aula a gente trabalha o acolhimento com vocês, e a gente fala da questão do uso da máscara, a gente fala da questão do uso do álcool, se a gente fala da questão do distanciamento, né? Isso tudo é uma convivência necessária para esses tempos de pandemia, né? Mesmo que, de repente, eu seja uma pessoa que não acredite nessas ações, e eu tenho lá outras pessoas que acreditam, a gente precisa respeitar, né, isso que está acontecendo. E em respeito às outras pessoas, a gente precisa estar trabalhando essa convivência, e não quebrando esses protocolos aí. Eu acho que se umas coisas que eu aprendi, né? Por exemplo, eu uso a máscara na corrida. E para mim foi muito bom. Eu moro em São Paulo, né? Eu estou aqui em São Paulo agora. E eu corro aqui no meio da poluição. E a minha máscara branca, no final de uma corrida, de 5 quilômetros, por exemplo, ela fica cinza. Então eu adorei correr de máscara, né? Porque agora eu não estou mais respirando aquela poluição, né? Eu acho que a máscara, no mínimo, já ajudou a filtrar a poluição desses ambientes aqui em São Paulo, por onde eu faço as minhas corridas, por exemplo. Até porque, né, professor, tem outros países, como o Japão, que eles já aderem à máscara há muitos anos, né? Até mesmo por causa da radiação química, né? Isso. Então, numa simples gripe, a pessoa usa máscara não por causa dela, ela usa máscara por causa dos outros, né? Se a Sim. gente fica espirrando no ambiente, é ruim para as outras pessoas, né? Mas se a gente espirra dentro da máscara, a gente protege as outras pessoas, né? Uhum. Você falou do Uma Japão, coisa- tem um experimento que eles fizeram assim, um bom espirro, ele viaja 10 metros, Caramba. Porque né? assim, eu tenho uma irmã que está vivendo lá, né? Ah, E a minha sobrinha, ela vai para a escola, mesmo antes da pandemia. Ela vai para a escola, ela tem que usar máscara. então, e isso tudo é cuidado, né? E a gente precisa se cuidar, né? Principalmente agora na pandemia, né? Sim. Agora é cuidado mais dobrado, né? Não só o uso da máscara, como álcool em gel, higienizar sempre as mãos, né? Sair de casa se for necessário, né? Sim, lá na hora de pegar o pão para fazer o café, então pegar o pão de máscara, né? Não pode ficar colocando lá os fluidos no ar em cima da cesta de pão, por exemplo, né? Precisa tomar cuidado. Fala, Carol, você levantou a mão. Então, assim, isso também porque a gente estava no estado mais brando, né? Quis dizer, assim, com menos restrições, que nem estava no começo. Só que, pelo fato de maus cuidados, ocorreram que entramos no estágio vermelho, né? Sim, Então, assim, as pessoas, tipo, elas não têm o devido cuidado, tipo, elas não estão preocupadas com isso, elas estão preocupadas, tipo assim, se acontecer com elas, ai, tem que tomar cuidado, que não sei o quê. Mas antes disso, eles não estão preocupados se eles vão passar para alguém ou se alguém vai passar para eles. Eles estão preocupados, tipo, isso daí é só uma coisa que o governo falou, tipo, assim, não tem importância. Aí depois eles vão perceber que isso daí acaba tendo uma certa importância, porque eles não estão cuidando somente deles, estão cuidando tipo, de praticamente todo mundo, porque se você utilizar máscara, você não vai estar só se protegendo, você vai estar protegendo as outras pessoas também, não é verdade? perfeito. Então, isso tudo é convivência, né, gente? A gente só na pandemia tem algumas regras a mais. Antes a gente não tinha essas regras, mas a gente precisava. A questão do toque, por exemplo, dentro de sala de aula, né? Em questão de respeito, a gente precisa evitar, né? E às vezes uma pessoa acha que ficar tocando as pessoas é normal. Então a gente precisa se cuidar e precisa respeitar todas essas situações.
Sim. Obrigado aí pelas interações. Assim fica mais legal, não fica? Sim. É. Eu tô achando até um pouco melhor, assim, com poucas pessoas, dá pra gente interagir mais, porque antes eu interagia muito pouco. Aí agora, tipo, eu tô mais interagindo, quando tem aula presencial, principalmente, tipo, o professor fala uma coisa, já tô com um monte de pergunta pra ele também. Certo. Então, essa interação deixa a aula mais legal. E daqui a pouco a gente volta a ter mais alunos na sala. Acho que é bom continuar interagindo. E para o professor também é bom, viu? Eu vou Ai, que virar a bom. página aqui. Ok. Então, dentro dessa situação, eu quero destacar 3 novidades também, que foram trazidas aí para o currículo de São Paulo. É o projeto de vida, tudo bem? Uhum. Eu tenho um livro que fala sobre. E então, desde 2008, eu também faço defesa do projeto de vida. Porque, assim, vocês podem olhar para trás e ver para dentro de uma sala de aula que, às vezes, a gente tem muito claro no rosto de alguns de vocês que a pessoa não sabe direito o que ela está fazendo dentro da sala de aula. Isso por quê? Porque ela não tem um projeto. Então, cada um de Sim. nós aí precisa construir um projeto. É um projeto muito particular? É. Mas cada pedacinho, vocês têm aí 11 disciplinas agora, né? Dessas 11 disciplinas, todas elas querem contribuir com o projeto de vocês. Talvez algumas mais, algumas menos, não é? Se a gente olhar lá para 2000 e século XIX, o que que a gente tinha de aprendizado? Às vezes só o que o pai podia nos passar. Fala, Alessandra. Não, professor, é bem interessante isso, porque assim, ó, eu, na época minha de colégio e tal, eu voltei a estudar agora, né? Por questão, tipo, do meu filho mesmo, já ser um homem, e eu ver o esforço dele na faculdade, eu sempre cobrei isso dele, porém, tipo, ele nunca viu de mim um esforço para retomar os estudos. E eu tive a oportunidade de estudar, não posso nem falar que meus pais não me deram, nem ser muito novo esse projeto de vida. E cabulava, meu negócio era cabular com as minhas amigas, sabe? Tipo, não tinha justamente esse objetivo, esse projeto de vida. Então, o projeto de vida ele pode mudar a todo tempo, Faculdade, não tem problema. Mas é importante que a gente tenha, sim, né? E aí a gente tem uma sim. direção. Porém, professor, sim, porém que fiz. Com meu filho é de uma medida que os meus pais agiram comigo, porque não quer estudar, não quer escola. Com meu filho eu fiz diferente, eu falei que eu não aceitava e que ele tinha que estudar. Porque, tipo assim, ele tinha que ter um projeto de vida, né? Para ser alguém também. Porque a gente sabe que já é difícil com estudo. Sim, então, não é tanto pela grana, né? O estudo, ele vai dar, assim, principalmente empregabilidade, né? Quanto mais a gente tiver estudado, Exatamente. mais empregabilidade a gente tem. E isso vai dando assim um pouco de segurança para o nosso dia a dia, né? Mas se a gente para de estudar, a questão do emprego, ela pode ficar assim, ao Deus dará, muito rápido, né? Então a gente precisa cuidar. Para algumas pessoas a ficha demora a cair, mas se a gente começa a trabalhar agora, desde já, cada um de vocês aí o seu projeto, a gente vai caminhando para nenhum projeto precisa ser igual, mas de 11 contribuições que vocês vão estar tendo lá, de várias áreas de conhecimento, então existem vários pedacinhos aí que vocês podem grudar naquilo que vocês acham interessante, não é? Para aquilo que vocês querem, aquilo que vocês sonham, para aquilo que vocês pretendem, né? Ah, professora, Certo? aconteceu uma situação comigo também bem inusitada. Tipo, eu fui para minha prima, ela mora na Bolívia, que ela faz medicina lá. Aconteceu um fato comigo aqui e eu fui para lá. E aí, chegando lá, uma amiga dela falou assim: Ah, você veio fazer também medicina?
E eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu não tinha terminado nem o ensino fundamental. E isso foi onde contribuiu também para minha retomada de estudos. Eu falei, caramba, independente da minha idade, eu tenho que pensar no meu futuro. Então, eu me senti também até envergonhada, porque, querendo ou não, o estudo, ele proporciona para você, você fazer uma faculdade, um curso, porque hoje os cursos também exigem, sim, o estudo, porque eu também fui à procura de um curso de, acho que foi administração de empresa, não, RH, e estava falando que eu precisava ter um ensino fundamental, né? Mesmo que eu não tivesse concluído, mas eu tinha que ter um ensino fundamental para estar fazendo. Então, dificulta muitas coisas, entendeu? Até mesmo para o mercado de trabalho. Sim. Boa noite, Giovana. Então, a gente precisa estar perseguindo essas coisas, né? Se a gente tem, assim, um pequeno projeto, aí a gente vai agregando. Como eu falei, o projeto pode mudar. Né? Eu conheço pessoas aí que pensam num projeto por 6 meses, depois desiste, não é isso, depois tenta mais 6 meses uma outra coisa, mas ela vai dando norte para aquilo que ela quer. E uma hora essa pessoa se encontra, né? E aí ela começa a potencializar aquilo que sonha. Você falou de ter parentes na Bolívia fazendo medicina, então eu não sei se eu fui o primeiro, mas eu ouvi essas notícias lá atrás, no começo do século, e eu incentivei vários alunos, porque, por exemplo, para a nossa realidade, fazer medicina na USP pode ser distante, mas fazer medicina na Bolívia, na Argentina, em Cuba, não é distante. Paraguai também, Paraguai não Paraguai é. também, né? E aí, vocês sabem que depois a pessoa pode voltar e faz a prova de Revalida, validação. O o revalida. revalida, sim. Então, e trabalha aqui. Mas o médico, ele pode trabalhar em vários locais do mundo sem problemas nenhum, né? E, então, o sonho da medicina, ela não é tão distante, né, para muita gente, né? Sim. Então, minha prima, justamente, ela foi para lá porque era um sonho dela. E aqui no Brasil estava muito caro, muito caro. E lá o custo de vida era mais barato. Agora, nem tanto por causa do dólar, porque o que domina lá é o dólar, né? Então, tipo assim, o dólar está comparado, tipo, o boliviano está comparado com o real. Então, as coisas estão um pouquinho meio mais dificultosa, porém, ainda assim, o curso lá é mais vantajoso, em termos Então, de custo. é mais alcançável, né, do que fazer ele Isso, aqui, não é? Porque aqui também tem uma exatamente. história da concorrência, muita gente, acho que é 1 para 100 a vaga que tem na USP, por exemplo, né? Então, Sim, muito concorrido. Então, verdade. qualquer um de vocês pode me interromper. Gente, ó, um outro pedaço que está acontecendo na escola agora, que é a história do Grêmio. Para todos os alunos que agora são do regular, então a gente precisa constituir o Grêmio. Já conversei com 8 alunos, a chapa ela precisa. Errado, eu já falei com 6 alunos e a chapa precisa de mais 8. Então seriam 14. Mas o meu sonho, no caso do Grêmio, é a questão de que a gente tenha aí um grupo de alunos, que a gente possa estar conversando educação na escola e possamos fazer aí projetos que sejam interessantes para todo mundo, né? E vocês podem estar se... Como que a senhora explica assim, tipo assim, sobre o Grêmio? Como que você explica sobre esses tipos de projetos? Que tipos de projetos são, mais ou menos? Para a gente poder ter uma noção e poder também estar vendo se a gente vai poder entrar para poder fazer e como que funciona. Então, a formação é integral, Carol, né? Então, tudo aquilo que a gente pensar, de repente tem um link lá nas 10 competências, né? Então, eu posso dar um exemplo da sustentabilidade. A questão da sustentabilidade no Brasil, ela está pequena e pobre. Então, a gente tem cidades no Brasil que está faltando água potável, né? Rio de Janeiro está com problema de abastecimento. Se a gente andar por São Paulo aqui, a gente vai ver nos termômetros de rua que a gente está na fase laranja, né? A umidade relativa do ar está muito ruim. Então, a gente pode fazer projetos dentro da sustentabilidade, por exemplo. A gente pode fazer eventos, né? A escola consegue fazer sarais,
pessoal pode mostrar seus talentos, né, no sarau. A gente pode fazer projetos esportivos, isso é o próximo assunto. Então, tudo isso pode ser conversado e a gente precisa ir tentando, né? Eu dei 3 exemplos. Você tem alguma ideia, Carol? Então, assim, eu ainda não tenho nem minha ideia, mas assim que surgir eu compartilho com vocês, tá bom? Tá bom. Tem uma outra ideia que surgiu esses dias aí. Ela não precisa ser, por exemplo, talvez a necessidade da escola agora seja 3 ou 4 celulares, né? Se a gente conseguir a doação de 3 ou 4 celulares, fazer a campanha do celular, né? 3 ou 4 celulares usados, que a pessoa acabou de trocar o celular e ela vai, de repente, doar o celular dela, se ela conseguir doar isso para um estudante da nossa escola, a gente vai estar melhorando a acessibilidade, né, para as aulas de um aluno A, B ou C, por exemplo. Isso rola em algumas escolas também, né? Tem o projeto Horta, né? Dá para pensar nisso. A escola pode ser toda cimentada, mas a gente pode comprar aí vasos canteiros, né? Onde a gente possa estar colocando uma hortaliça a mais quando a merendeira ela fizer o ovo, né? O ovo mexido, e ela tem uma hortaliça a mais para colocar junto com o ovo, a gente vai ter um temperinho mais interessante na hora de comer o ovo mexido na nossa escola, por exemplo, né? Então, são muitas ideias, e para cada uma delas, aí a gente precisa de uma ou duas pessoas para tocar as ideias, certo? E o Grêmio ele tem esse poder. O que a gente vê em geral é que existe a eleição e depois a gente não sabe mais o que acontece. Mas vamos Professor, tentar. sabe assim, dava pra fazer, sabe aqueles questionários que vocês estavam fazendo pra gente responder, que estavam mandando no grupo dos terceiros anos? Dava pra, tipo assim, fazer um questionário sobre, tipo assim, não que as pessoas sejam obrigadas a responder, mas as pessoas que quiserem responder podem estar fazendo assim, respondendo, falando do que melhoraria para que eles tenham acesso nesse momento de pandemia, entendeu? Muitas vezes, até assim, para conseguir celular tá até um pouquinho mais difícil, né? Porque até conseguir alguém que queira realmente doar, vai ficar um pouco mais difícil. Então, assim, as pessoas que não estão conseguindo ter acesso, seria bom. Sabe aquele negócio que fica no teto quando vocês colocam aquela tela branca para passar aquelas lições? Seria bom, tipo Data show? assim, é, eu não sei bem o nome. É que assim, aí ficaria bom para também chamar esses alunos, tipo assim, pelo menos uma ou duas vezes na semana, no horário de aula, para estar fazendo, tipo, passando para ele as lições que foram passadas, ou pelo menos tendo uma explicação. Ou fazer um vídeo aula assim, entendeu? Para que as pessoas tenham interesse de poder entrar para estar vendo a aula, entendeu? Tipo assim, o professor na sala de aula e, supor, né, uma aula tipo que a gente estava tendo essa semana ainda, né? Tava tendo aula presencial. Aí, o que acontecia? Podia ter pelo menos uma câmera que pudesse gravar para estar passando para os alunos que muitas vezes não puderam ir, ou muitas vezes não querem ir por causa de medo de acabar pegando esse vírus, entendeu? Ajudaria um pouco mais as pessoas na aprendizagem e também daria mais interesse das pessoas, entendeu? Eu acredito que isso pode ser uma ideia. Não sei se vai ser útil, mas. Eu acho que sim. Você acredita que hoje mesmo, na nossa reunião de gestão, isso foi falado, né? Se falou em 2 ou 3 salas que a gente coloque equipamento aí, faça esse investimento, e a gente tem essas aulas transmitidas, né? Ia ser Então, melhor. então isso é legal. A gente pode tentar sim. Até mesmo porque, tipo, na semana que não for a gente indo para a escola, a gente também possa ter, não precisa, tipo assim, porque há desinteresse quando a semana que a gente não vai, eu falo até mesmo por mim, de repente, tipo, não dar uma olhada no grupo, ver as atividades que está fazendo, porque, tipo assim, você não se sente tão responsável. Ah, depois eu faço, só final de semana eu faço. E quando você tem aula assim, você, pelo menos eu digo por mim, eu fiquei mais interessada e falei, caramba, eu tô tendo aula, então eu tenho que respeitar e, tipo assim, mostrar interesse, entendeu?
Eu também, tipo, me achei um pouquinho mais interessada por uma aula assim, porque você tem um professor respondendo as perguntas que você está fazendo, entendeu? Você não tá Exatamente. só assistindo e tendo que responder lá sem ninguém para te explicar. Não, você tem um professor que Exatamente. muitas vezes você tá falando aqui, ele tá respondendo, tá interagindo com você, então, querendo ou não, ajuda mais a gente a ter mais interesse, entendeu? Demais, ainda mais, tipo, no meu caso, que não é regular o terceiro o ano todinho, que é só até a metade do ano. E o ano passado a gente já teve muita dificuldade de passar primeiro, segundo, e agora está no terceiro do EJA, e não saber nada. Desculpa, alguma coisinha você aprendeu, espero, né? É, é, Não, sim, mas, tipo assim, acho- não é. Eu vi muitas meninas assim que estudou comigo no nono que falou assim: ai, amiga, eu vou, depois pego a prova, faço e pronto, e já entrego e já era. Sabe assim? Então, tipo, não houve tanto interesse. Eu falo, eu estava super ansiosa por essa aula, como se eu estivesse na escola. legal. Então, isso é importante. E a gente participando um pouco, conhecendo um pouco, a gente vê que talvez muitas aulas desse tipo possam enjoar, mas a gente pode aos poucos ir melhorando e aprendendo aí como melhorar essa situação. E o que a Carol falou, a gente pode realmente tentar viabilizar, né? Não precisa ter todas as salas transmitindo, né? Mas se a gente tiver duas ou três transmitindo, é, na minha cabeça, assim, três, né? Uma para primeiro, outra para segundo e outra para terceiro, atendia bem a nossa necessidade, né? E seria Sim, bom. Ajudaria bastante, porque aí as pessoas iam, tipo assim, iam olhar e ia ter mais interesse. Ah, essa, supondo, ajuntou, pelo menos a minha sala, assim, tinha vez que não tava juntando e tinha vez que tava juntando. Até que ontem eu confundi, achei que minha sala tava fechada, até pedi pra abrir, né? Só que assim, eles ajuntou as três salas do terceiro, né? E aí, o que acontece? Se pelo menos for transmitido uma aula das três salas do terceiro, já compensa, porque aí, se for assim, de ajuntar mesmo, e for transmitido uma aula, pelo menos, de toda a lição que foi passada, ou pelo menos uma explicação da lição, ajudaria bastante na hora de fazer essas coisas assim, mais ou menos. Sim. Então, a ideia foi lançada hoje e vamos ver se a gente começa a dar concretude para ela a partir da semana que vem, né? Nem que seja com equipamento emprestado, Sim, ajuda muito. oh, tá? demais. Então, a Alessandra pode, apesar de ser da EJA pode ser colaboradora para o Grêmio. E a Carol pode ser um dos membros do Grêmio. Eu faço defesa que a gente tem, assim, uma chapa única, trabalhando com ideias aí, e a gente conseguir colocar uns pequenos projetos aí, eu falei de alguns, né? Se a gente conseguir dar vida para alguns projetos no Pimentel, acho que todo mundo vai ganhar, vai ser bom para todo mundo. A gente vai descobrindo o que fazer, como fazer. E Sim, mais cabeças pensando, eu acho que ajuda e é melhor. verdade. Gente, ó, o último ponto aqui, a questão da educação física. Ah, o aluno do noturno, ele tem algumas condições para não fazer a educação física, que é a questão é, de ter idade, né? A questão de estar trabalhando, a questão de repente já ser papai ou mamãe, a questão de saúde, algum impedimento médico. Então, por esses motivos, não faria. Mas não estando enquadrado nesse motivo, a educação física, ela precisa acontecer. Eu falei para vocês da formação integral. E eu falei assim, escola antigamente pensava assim, estamos construindo cérebros. Mas não é só cérebro, né? O cérebro não anda sozinho. A gente precisa do corpo, e a gente precisa cuidar do corpo, né? E quem ajuda a cuidar do corpo? A educação física, um pouco de exercício que a gente faça na escola, isso já vai ajudar bastante. E a gente vai fazer esses exercícios de forma minimamente orientada lá, não é?
Depois, a pandemia não vai ajudar muito, mas a gente pode tentar, aos poucos, começar a organizar isso, né? Então, quem tem atestado, precisa levar o atestado para a escola. Quem trabalha, precisa ver uma declaração de trabalho. Quem não levou ainda o RG para demonstrar que tem idade, precisa levar. Depois, aquele que... Sim, Pode... sobre os horários da aula de educação física eu ainda não tive noção, então por isso que eu não participei. Aí você teria como informar quais são os horários, os dias, tudo certinho, porque aí a gente já deixa marcado para poder estar indo, entendeu? Sim, então, a gente vai marcar as pré-aulas, tá, Carol? Mas é assim, a, até a gente fazer um cronograma para convocar todos os alunos para as aulas. E assim que a gente, com 60 alunos, a gente contrata um professor. E esse professor começa a trabalhar isso com vocês. E eu acho que nós já temos 60 alunos que estão no noturno, mas não trabalham. E aí a gente vai ter esses alunos na pré-aula fazendo educação física. E a gente vai avisar tudo isso, esse cronograma. O que afetou esse cronograma agora? A questão de a gente entrar na fase vermelha de novo, Verdade. né? Aí, como a Kátia entrou no começo da reunião aqui, ela falou que está fazendo um comunicado para avisar vocês ainda hoje sobre a essa próxima fase. Sim. Mas aí o que vai Tudo acontecer bem? nessa próxima fase? Não vai ter aula presencial, só online? Então, o presencial de vocês, ele vai ficar restrito até às 20 horas, Alessandra. Ah, tá. Então, vocês vão ter aí, a gente não sabe se duas aulas de 30 minutos ou uma de 45 e a merenda, né? E, Aham. e, e depois essas aulas que a Carol comentou, né? A questão do estúdio, que a gente tem a transmissão de uma, duas, três aulas por semana também, enquanto a gente está na fase vermelha. Mas depois que a gente voltar, acho que compartilhar essas aulas também vai ser importante. Sim. Ô, Alessandra, vem para cá, eu vou bater uma foto aqui. Peraí, tô indo. Tá? Sorriam para a câmera, pediram evidência. X. Legal, bati a foto. Então, fica aberto para qualquer pergunta que vocês quiserem. O professor Alessandro, ele vai colocar questionários para vocês do Forms, que é a atividade da aula de hoje. Então, agora a gente está caminhando para o encerramento, a gente pode trabalhar todo o esclarecimento possível agora, e depois lá naquele grupo, vocês vão ver a atividade que vocês vão ter que fazer para entregar para os professores. Mas Tudo bem? mas é sobre o assunto que você falou agora ou sobre os outros assuntos que a gente estudou em aula? Então, tem uma pergunta só, que é do assunto que a gente conversou hoje, Ok. né? Tem uma só. Depois, as outras perguntas foram é, elaboradas pelos professores das aulas que vocês tiveram essa semana. Mas vai ser enviado nos grupos ou vai ser enviado no grupo que vocês criaram para mandar o link pra gente dessa aula aqui de hoje? Vai ser enviado no grupo, né? Eu não sei se o pessoal está tendo dificuldade de entrar. Alguém comentou de dificuldade de entrar, não? Comentou uma pessoa. Teve uma mulher que estava Tava comentando. entrando. Não estava conseguindo, né? É, Ah, será que ela não baixou o aplicativo do Meet? acho que foi ele. Ele? Isso. A mulher colocou duas, na verdade. Duas mulheres e um rapaz. Ah, Ah, ok.
Que pena. Mas quem sabe da próxima, né? Assim, então, eu espero que a gente tenha. Eu tenho alguns projetos aí, principalmente para vocês de terceiros, que seria algum. Como eu também sou professor de matemática, eu estou na posição de vice-diretor. Como eu sou professor de matemática, eu também posso tentar fazer algumas aulas de suporte de matemática, Sim. né? Quem que é o professor de matemática teu, Alessandra? Espera aí, deixa eu ver aqui que ele falou. E o teu, Josiel, acho que é Josiel. Josiel? Não E tinha- o teu, Carol? Joel, Ou é Joeliton? Peraí. é Joelton. Mas que Joelito. é um nome bem complicado. Peraí que eu marquei aqui. É Joelito mesmo. O meu É também, a Joel. mesma coisa que o dela. É o mesmo Tanto que, professor. tipo assim, sim, tanto que para nós do EJA, a gente só teve, acho que 3 aulas com ele. Ah, tá. Então, a gente vê também essa situação. Eu converso com ele e a gente vê o que dá para fazer. De repente, ele mesmo pode trabalhar essas aulas com vocês por aqui também. Ia ser bom também, porque assim, ele em sala, a gente interage bastante também, a gente conversa bastante sobre essas coisas assim, das aulas de matemática também. A gente também estava conversando sobre esse caso da pandemia também. E várias outras coisas, né, no decorrer da aula, tipo assim, porque a gente vai fazendo as lições, aí também vai interagindo, conversando. Ok. Então, mais alguma pergunta? Mais algum esclarecimento? Pode fazer todas as perguntas e a gente vai respondendo aqui o que a gente sabe que a gente pode. No momento ainda não tem nenhuma pergunta. É porque Al- al- assim, Nem eu. tudo que a Alguma gente ideia? falou já foi respondido, entendeu? Tá. Então, recapitulando. Então, desde 2018, a gente tem 2019 inteiro, 2020 inteiro, um currículo novo. E está todo mundo se adaptando, né? Esse ano daqui, o currículo novo, ele é obrigatório para o primeiro ano. O ano que vem vai ser obrigatório para o primeiro e segundo ano. No outro ano vai ser obrigatório para o primeiro, segundo e terceiro ano. E aí todo mundo vai estar trabalhando o currículo novo. E mas a gente vai se ajudando, mostrando para vocês essas competências, e isso passa a ser referência para vocês verem o que vocês precisam, né? O que a educação do Brasil acha que vocês precisam para estar trabalhando essa autonomia de vocês, o projeto de vida de vocês. E, por exemplo, quando a gente fala de um projeto Grêmio, isso está entrando naquela questão assim de cidadania mesmo, porque a gente pode pensar que o trabalho de um político é muito distante, mas um trabalho de um Grêmio ele é muito próximo e ele é muito parecido, não é? É um grupo de Uhum. pessoas que está fazendo coisas pela nossa comunidade escolar, né? Depois, numa cidade vai ter um grupo de vereadores fazendo coisas para a comunidade Barueri. Depois, um grupo de deputados que vão estar fazendo coisas, tentando fazer coisas para a comunidade Estado de São Paulo. Depois tem os deputados federais que vão estar trabalhando pelo Brasil, né? É isso que, em tese, deveria acontecer. Então, se a gente está próximo de um Grêmio, que ele está lá próximo da gente, então eu estou sugerindo aí para que a Carol faça parte da chapa, que a Alessandra também possa fazer parte da chapa como colaboradora. Para Pelo fazer, estatuto. para fazer Oi? parte, assim, você tem que só falar lá na diretoria que você tem interesse de participar do Grêmio ou como que faz? Isso. Então, a próxima vez, você pode. Eu posso indicar o teu nome já, Carol? Pode, você coloca assim, Caroline Santos, terceiro A. Aí, Legal. tá bom? Tá anotado já. E eu coloco você na chapa. Você tem interesse por alguma coisa específica? Assim, você quer fazer um projeto de doação de pet? Adoção de pet? O projeto de quê? Doação de pet. Não, adoção de pet.
Adoção de pet? Como assim? É um projeto onde a gente faz campanha para adoção de bichos, de É, animais. Então, tive essa ideia agora porque você falou em veterinária, isso. Pode ser. né? Então, é um exemplo. Você pode lançar a ideia precisa ser aprovada pelo grupo, né? E uma vez o grupo aprovando, vocês vão tentar fazer aquela ideia acontecer, certo? Certo. Então, existe uma primeira ideia agora. A gente não sabe, eu falei de outras aí, a gente não sabe o que, que vai acontecer de fato, mas a gente trabalha aí de novo. A gente vai tentando. É, Caroline Santos, 3A. Isso. Tá bom. Legal. Então você é a sétima pessoa. E Alessandra, eu posso colocar você como colaboradora, Alessandra? Ah, eu não queria, não. Não? Tá bom, tudo bem. Sem problemas. O link já está lá no grupo? Vocês viram ou não? Dá para ver? Tô- Não entendi. O link do. Então, tá o terceiro, tá o link que ele falou que ia passar sobre a pergunta, né, a atividade. Mas, tipo assim, Isso. Ah, tá lá terceiro, mas o terceiro pode ser o terceiro do Entra também ou não? É o terceiro normal. eu acho que eles separaram entre terceiro regular e terceiro EJA, não foi? Não, é a mesma Então, atividade. No não sei. caso, é terceiro Ah, regular tá. e EJA, é a mesma atividade. Tá bom. Ah, tá. Então, Ele acabou de então me já, responder aqui, porque eu tinha perguntado lá. então já está no grupo. Professor, mas Então, assim, como que o senhor me diz assim, tipo as pessoas que vieram aqui na aula, mas não permaneceram, como que elas vão responder, assim, vai ter alguma coisa que vocês vão mudar no grupo, tipo assim, ou vai ter alguma coisa que vocês vão explicar para eles, porque eles vão ter dúvida, com certeza, do que tá sendo passado aqui, né? Supondo, na pergunta, vai ter as perguntas das outras aulas e também dessa. Aí nessa, as pessoas podem acabar tendo um pouco de dificuldade por não ter participado e até mesmo pessoas que não conseguiram participar por não conseguir entrar pelo link, né? você já ouviu falar em network? Network? É, Acho que não. não? Então, network é uma expressão inglesa que significa rede de amigos proativa, Sim, não é? Então, quem tem network, o que que acontece? Você sabe que uma amiga tua faltou hoje. Quando você disse que está conversando pouco com as pessoas na tua sala, você está trabalhando, do ponto de vista do network, você está trabalhando mal o relacionamento. Então você precisa assumir o desafio do relacionamento. E entre todos que estão lá na sala, tentar ser amigo de todos. E aí, por exemplo, se você está aqui e você recebeu informações, você pode ser cooperativa no sentido de comunicar isso para os teus colegas. Amanhã ou depois, alguma oportunidade aparecendo, né, o fato de eu estar aqui como vice-diretor, isso é um resultado de network. A Kátia lembrou de mim e ela me chamou, né, e a gente tem esses 3 anos que a gente trabalhou junto lá no Itajaí, depois ela precisou agora de um vice-diretor, ela chamou. Eu estava numa outra escola, em janeiro do ano passado. Essa outra diretora da outra escola, ela também precisou de uma pessoa, precisou de uma ajuda, e ela me chamou. E eu estive lá. E um bom network, ele vai abrindo essas portas. E qual é o melhor lugar para exercitar esse network? É na escola. E nessas situações aqui, eu posso estar sonhando alto demais. porque E aí, assim, amiga, pelo fato de desse WhatsApp não ser meu e eu só pego mesmo pra fazer as lições, essas coisas assim, eu não teria como tá vendo todo mundo que é da minha sala pra tá mandando, né? Tipo, explicando, falando sobre a aula que ocorreu hoje.
Mas até que as pessoas que eu ver lá, que falarem lá no grupo que não conseguiram entrar, eu posso estar dando um auxílio, sabe? Chamar eles e falar, ó, aconteceu isso e isso na aula de hoje. Mas teria como chegar em todo mundo, entendeu? Por isso que eu perguntei se vocês teriam como falar alguma coisa pra eles ou mandar pra eles, entendeu? A minha Então, amiga, tem... ela não foi ontem, e aí, tipo, eu mandei o link para ela, e aí ela entrou. Ela só acabou saindo, mas ela entrou. Legal, muito bom. Então, é assim, o poder do network, ele funciona também como uma rede. Vamos supor, você cutucou uma pessoa só, né, Carol? E essa outra pessoa, ela pode ter o contato dos demais. E aí, o fato de você ter conseguido falar com um, multiplicou para muitos. Então, o network ele tem esse poder, né? Se a gente conseguir fazer isso radiar, aí a comunicação chega para todo mundo. Ela precisa chegar para todo mundo do 3A, por exemplo, né? A gente precisa ir tentando isso, né? Mas aí o professor Alexandre, ele vai cutucar todo mundo e falar que essa atividade existe e informar, né? Esse grupo dessa semana, né? Que para esse grupo dessa semana existe mais atividade de hoje. E aí, entre vocês, vocês precisam estar se ajudando, Sim. entendeu? Você sabe que quando eu tinha a idade de vocês, no terceiro ano, ah, eu fazia parte, né, do movimento de estudantes, e a gente, naquela época, que é há muito tempo atrás, a gente gritava abaixo os cursinhos, né? E aí, para ser coerente, a gente formou um grupo de estudo. Então, era eu e mais 12, estudando juntos, não é? E todo mundo entrou na faculdade. Os 13 do grupo entraram na faculdade. Aí cada um se ajudou, né? Foi até tipo, mais fácil, porque se um não entendesse uma coisa, o outro que entendeu ia lá e explicava, entendeu? Tipo, Exatamente. grupo onde cada um ajudava o outro. Mas eu acho um pouquinho difícil ocorrer isso, porque muitas vezes tem pessoas que não colaboram. Mas se fosse o caso da nossa escola, ocorrer das pessoas poderem se ajudar, um explicar o outro, poderia ajudar um pouco mais as pessoas a terem mais entendimento, né? E muitas vezes ajudar. Não que um faça as coisas do outro, mas que ajudar o outro a ter um entendimento para que ele possa fazer ele mesmo suas próprias coisas, entendeu? Isso, o network faz isso, né? Então, se tem um que conhece um pouco mais de inglês, ele tenta ajudar. Tem outro que conhece um pouco mais de matemática, ele tenta ajudar. O outro conhece um pouco mais de biologia, ele tenta ajudar. E aí, pessoas se ajudando, e entre pessoas de mesma idade, a linguagem fica mais próxima e mais fácil, né? Então, isso tudo contribui, né? E é uma coisa que a gente vai tentando construir aos poucos, né? Não é de uma hora de uma hora para outra que a gente consegue. E agora fica esse desafio para vocês, né? Está falando para os demais do grupo. Se você conseguir falar com mais um, e esse mais um falar com mais um, aí mais pessoas do grupo dessa semana vão ficar sabendo e vão estar se ajudando ou tentando fazer. Tá bom? Ok. Então é isso. Vocês têm agora essa transmissão termina, né? Obrigado pela participação de vocês. E vocês têm agora uma lição de casa para fazer. E aí completa o tempo de aula de hoje. Ok. Tá Tá? bom, obrigada, viu? Tenha um bom final Obrigado. de Boa semana. noite. Boa noite, tenha um Igualmente. bom final de Boa semana. noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.